Você não precisa ter tudo sob controle, e é por isso que está cansado. Antes de nos aprofundarmos no assunto, vamos falar sobre o peso invisível que você carrega todos os dias. Você acorda e antes mesmo de abrir os olhos, já sente o peso no peito. Não é físico, não é dor de cabeça ou cansaço muscular, é algo mais profundo, quase impossível de explicar para quem nunca sentiu. É como se sua mente já acordasse correndo, enquanto o corpo ainda tenta lembrar onde está. Você levanta, se arruma e cumpre cada obrigação como se estivesse no automático. Por fora, parece que está tudo bem, mas por dentro, existe um acúmulo de responsabilidades, expectativas e medos que ninguém vê, porque esse peso não aparece nas fotos que você posta, nem nos tudo bem que você responde sem pensar. Ele é silencioso, mas constante. E o mais cruel é que a gente aprende desde cedo que pedir ajuda é sinal de fraqueza. Então, em vez de compartilhar esse peso, você o carrega sozinho. Acredita que, se soltar, tudo vai desmoronar. Sua rotina, sua imagem, a confiança que os outros depositam em você. E assim você vai, dia após dia, ignorando que talvez o maior ato de coragem não seja continuar carregando, mas admitir que não dá conta. A verdade é que não existe medalha para quem sofre calado. Não existe prêmio para quem nunca descansa. Mas a nossa cultura vende a ideia de que estar sobrecarregado é sinal de importância, de relevância, de ser alguém. E sem perceber, você passa a medir seu valor pelo tanto de peso que consegue aguentar. Só que ninguém foi feito para segurar o mundo sozinho. E é aí que começa a exaustão, que não se cura com uma noite de sono. Porque o problema não é só físico, é emocional. E até que você reconheça esse peso, vai continuar caminhando sem perceber que está cada vez mais curvado. Existe uma promessa silenciosa que a vida parece fazer para nós. Ela é a seguinte: se você planejar cada passo, tudo vai dar certo. E essa ideia é viciante. Ela dá a sensação de que você pode evitar qualquer dor, perda ou frustração se apenas se esforçar o suficiente. Você cria listas, estabelece metas, imagina cada possível cenário, se antecipa a conversas, ensaia respostas, calcula riscos, e por um tempo, isso parece funcionar. Até que algo foge completamente do seu roteiro. Talvez seja uma demissão inesperada, um fim de relacionamento, uma mudança brusca nos planos. E de repente, tudo aquilo que você acreditava controlar se desfaz como areia entre os dedos. A frustração não vem só do que aconteceu, mas do fato de não ter previsto, como se fosse sua obrigação prever tudo. O controle absoluto é como construir um castelo na beira do mar. Você pode moldar cada detalhe, erguer muros altos, decorar com perfeição, mas basta uma única onda para mudar tudo. E quando isso acontece, você não só perde o castelo, como se culpa por não ter impedido a maré. O filósofo Sêneca já dizia: sofremos mais na imaginação do que na realidade. E ele tinha razão, porque quando vivemos tentando prever cada curva, deixamos de sentir a estrada. Passamos a existir num estado constante de alerta, esperando o próximo imprevisto. E essa vigilância constante rouba algo que não tem como recuperar: o agora. No começo, controlar tudo é reconfortante. Dá a sensação de que você está seguro, protegido de riscos e decepções. Mas aos poucos, essa proteção se transforma numa cela invisível. E o pior, uma cela onde você mesmo tranca a porta. Você deixa de aceitar convites porque não é o momento certo. Evita viagens porque podem dar errado. Recusa oportunidades porque não são garantidas. E tenta se convencer chamando isso de prudência. Mas prudência sem coragem é apenas medo disfarçado. E medo disfarçado é o que mais aprisiona. Ele convence você de que está fazendo a coisa certa, quando na verdade está perdendo chances que talvez nunca voltem. O mais perigoso dessa prisão é que ela é confortável. Você já conhece cada canto, sabe como se mover, não há surpresas, não há sustos, mas também não há novidades. E a vida lá fora continua acontecendo sem você. Lembra da última vez que algo incrível aconteceu de forma inesperada na sua vida? Talvez tenha sido conhecer alguém especial, receber uma proposta única, ou viver um momento simples, mas marcante. Sabe o que esses momentos têm em comum? Eles não estavam sob seu controle. E é justamente isso que os tornou tão vivos. Abrir mão do controle não significa largar tudo e viver sem responsabilidade. Significa reconhecer que existem duas listas na vida: a lista das coisas que você pode controlar e a lista das coisas que, por mais que tente, nunca estarão nas suas mãos. Você pode controlar o quanto estuda, mas não se vai passar na prova. Pode controlar o quanto se dedica, mas não se as pessoas vão reconhecer. Pode controlar suas ações, mas não as reações dos outros. Quando você entende isso, percebe que gastar energia tentando segurar o que é incontrolável é como tentar segurar o vento. Não importa o quanto se esforce, ele sempre vai escapar. Confiar é entender que a vida também sabe se ajeitar sozinha, que nem tudo precisa de um empurrão seu para seguir o caminho certo. É aceitar que as incertezas também fazem parte do jogo, e que muitas vezes são elas que trazem as maiores surpresas. A
confiança não vem de acreditar que tudo vai dar certo, mas de saber que, mesmo que dê errado, você vai conseguir seguir. E é nesse ponto que o controle deixa de ser prisão e passa a ser apenas uma ferramenta que você usa quando precisa, e não o tempo todo. Talvez o que você esteja precisando não seja mais força, mas menos peso, porque existe uma diferença entre ser resiliente e viver constantemente em estado de tensão. Você não foi feito para funcionar como uma máquina, calibrada para não errar nunca. Soltar um pouco do controle é dar a si mesmo permissão para respirar. É poder olhar ao redor e perceber que, mesmo sem o seu comando constante, a vida continua acontecendo. É abrir espaço para o inesperado, para aquilo que você não teria coragem de colocar no seu planejamento, mas que pode se tornar uma das melhores coisas que já viveu. Pense nisso. E se hoje você soltasse só uma das cordas que está segurando? Apenas uma. Talvez seja parar de controlar a opinião dos outros, parar de tentar prever o futuro, parar de se culpar por cada detalhe que não saiu como queria. E quando soltar, perceba como o corpo respira diferente, como a mente começa a se aquietar, como, de repente, sobra espaço para sentir. No fim, viver mais leve não significa viver sem responsabilidades. Significa viver com a consciência de que você não precisa e nunca vai conseguir controlar tudo. E que, talvez, seja justamente isso que torne a vida tão extraordinária.